Abrir uma porta fechada, irmão, nós conseguimos abrir. Agora o Senhor, Ele abre porta aonde não há portas. É diferente. É onde não há. Não é onde tem uma fechada, é onde não há. Então, a saída que o Senhor vai nos dar é aquela que nós não imaginamos. Então, não importa a situação que nós chegamos aqui. Aqui nós chegamos, foi uma bênção do Senhor, foi uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar na sua casa, para que daqui em diante, que hoje ainda, amanhã, um novo caminho vai se abrir. Louvado seja Deus. Aonde nós não sabemos, mas o Senhor, Ele vai abrir o caminho para nós passarmos. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele é a nossa força. Louvado seja Deus. E nessa oportunidade, irmãos, nós já, como falei, ouvimos tanto da parte do Senhor, como a mensagem que já foi lida nessa noite, né? Nós também ouvimos louvores que fazem menção à palavra do Senhor, que também aquece o nosso coração. E também provei nessa noite nós meditarmos em alguns versículos da palavra do Senhor, encontrado em Juízes capítulo 6 e o versículo 11, um texto que os irmãos conhecem, né? Ou ele completo, ou alguns conhecem alguma parte, ou já ouviram falar, que é a respeito de Gideão. Com certeza esse nome não soa estranho para você quando ouve falar a respeito de Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 11. Louvado seja Deus. Vamos meditar, não serei cansativo para os irmãos, né? Mas estaremos por alguns minutos meditando aqui nesses versículos. Louvado seja Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém. Louvado seja Deus. Versículo 11, versículo 12. Amados irmãos, esse texto, já há alguns dias eu estava meditando nesse texto, e aprove essa oportunidade de nós falarmos, discorremos um pouco sobre ele nessa noite. E os irmãos com certeza já viram muitas mensagens falando a respeito. A palavra de Deus, ela é o livro, louvado seja Deus, mais lido em todo o mundo, de todos os últimos tempos, né? E com certeza, vira ou outra, a gente acaba ouvindo o mesmo texto. Porém, o Senhor, Ele sempre fala de uma forma diferente. Louvado seja Deus. Ele sempre fala de uma forma diferente. Nós podemos todos os dias, todos os cultos, estar aqui e meditar no Salmo 23. Mas todas as vezes a mensagem será diferente. O Senhor, Ele vai tratar com alguém especial. Pode ser que hoje você diga: essa mensagem não foi para mim. Mas com certeza tem alguém que está recebendo ela. Inclusive o próprio pregador pode estar sendo a mensagem para ele mesmo. Louvado seja Deus. O Senhor usa como Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer. Louvado seja Deus. Mas diz a palavra do Senhor que, primeiro, vamos lembrar o que estava acontecendo naquele momento. Os irmãos já viram com certeza, né? Já leram, já ouviram a respeito. Por que Gideão estava ali, né? Malhando o trigo, né? Não na eira, porque o trigo certo era estar na eira, mas ele estava no lagar, que era o lugar de fazer o vinho. Era um lugar menor. Vamos imaginar que era como se fosse um tanque de pedra, que ali onde era pisado o vinho. E a eira seria um lugar muito maior. Mas devido à opressão, à servidão que estava o povo, vamos voltar mais atrás no capítulo 6, que o povo de Israel se afastou dos caminhos do Senhor, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por causa disso, eles estavam sofrendo, né, uma servidão dos midianitas por 7 anos. Então o povo estava sendo humilhado pelos midianitas por causa do seu pecado. E aí os midianitas, o que eles faziam?
Na hora que o povo de Israel, eles tinham lá as suas lavouras, as suas fazendas, as suas criações, o seu gado, quando começava a dar o fruto, eles vinham e levavam. Eles levavam tudo. E o povo começou a perecer, começou a passar necessidade. Por isso que Gideão estava escondido. Ou seja, vamos entender que ali não era uma época de lavoura de vinho, de apanhar vinha. Então ele estava usando ali o local, o lagar, para malhar o trigo. Porque aí ninguém ia perceber que ele era malhando trigo. O que ele estava fazendo ali? Ninguém ia atrás dele. E assim ele conseguia esconder o trigo e salvar o seu povo e ter o que comer, sua família na sua casa. Louvado seja Deus. Imagine a servidão que o povo estava passando. Isso por causa do pecado. Amados irmãos, o que nos acontece? Aqui mesmo foi falado no início, o pastor contou um testemunho. São consequências dos nossos atos. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, o Senhor ele perdoa o nosso pecado. Perdoa o nosso pecado. Vamos entender isso. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pelo nosso pecado. Lá na cruz teve um que se arrependeu. Teve um ladrão que se arrependeu na hora da morte ali. Ele não estava morto não, ele só estava crucificado também como Jesus, mas ele não estava morto. Ele se arrependeu. E o Senhor disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele foi salvo. Nós entendemos pelo texto bíblico que ele recebeu a salvação. Mas ele deixou de morrer? Ele deixou de morrer, escapou da morte? Ele não escapou da morte. Era a consequência dos seus atos. Ele era um ladrão, era um criminoso. Ele ali cumpriu a consequência dos seus atos, né? Assim como o pastor contou o testemunho no início, né? Ou seja, o Senhor ele nos perdoa as nossas falhas, os nossos erros, aquilo que nós praticamos, não importa. O Senhor ele nos perdoa, nos faz de nós uma nova criatura e nos leva para o céu. Agora a consequência dos meus atos, ele vai perseguir, eu vou ter que cumprir, né? Ele faz parte da minha vida, né? Por exemplo, Deus o livre, não passou pela minha cabeça, me afastei dos caminhos do Senhor, e lá no mundo, peguei e fiz aqui uma tatuagem bem na testa, né? Sei lá, deu uma de louco. Aí amanhã eu me arrependi, eu voltei, o Senhor me perdoa? Ele me perdoa. Eu vou para o céu, mas o nome lá vai estar lá escrito na testa, não vai sair, está cravado, irmão. É consequência dos meus atos, e eu tenho que arcar com a consequência. Louvado seja Deus, né? Então, assim também era o povo de Israel. Eles se afastaram do caminho do Senhor. Diz o versículo 1 do capítulo 6: os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Louvado seja Deus. Então, irmãos, muitas coisas que nos acontecem, né, é consequência dos nossos atos, das nossas escolhas. Louvado seja Deus. Nós temos na Bíblia Sagrada, né, o exemplo de Abraão, que o Senhor fez uma promessa para ele. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mensagem a respeito, e o Senhor fez a promessa para ele, que nós conhecemos. Mas o Senhor, ele traçou a promessa para Abraão, né? Abraão, ele virou Abraão, seria o pai de uma grande nação. Mas a promessa era ele e Sara, era para eles dois. Porém, Sara quis dar uma ajudinha para Deus. Às vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Senhor, mas se fizer desse jeito, aí dá certo, Senhor. Não é assim, irmão. Aquilo que o Senhor lhe prometeu é do jeito que Ele prometeu. Fique em paz, se permaneça no local da bênção, e o Senhor vai te dar. Ele vai fazer acontecer da forma que Ele tem colocado. Louvado seja Deus. Não é da forma que eu e você queremos, é da forma que Deus projetou. E foi assim que Deus projetou para Abraão e Sara. Agora Sara quis se dar uma ajuda para Deus, se antecipar. Não, pega Agar, tem um filho no meu lugar, o filho vai ser meu. Mas não foi isso que Deus tinha prometido. E ali trouxe grandes problemas para a própria Sara, né? Porque ela não quis deixar acontecer a promessa de Deus. Mas mesmo assim,
o Senhor a perdoou e depois o Senhor cumpriu a sua promessa, dando a ela Isaac. Louvado seja Deus. Então o povo estava na escravidão, estava sofrendo. E aí o Senhor, aí o povo começou a clamar, irmãos. Irmãos, aqui, esse texto aqui, mostra mais uma vez o tamanho do amor de Deus para conosco. Porque, irmãos, nós falhamos, nós erramos, nós nos afastamos do Senhor, nós fazemos aquilo que não é a vontade de Deus, mas o Senhor sempre está pronto para nos perdoar. Louvado seja Deus. Porque diz o capítulo 6, se você continuar lendo, vai ver que o povo se arrependeu, que o povo começou a clamar a Deus, e agora o Senhor mandou uma nova saída, um novo livramento, através do chamado de Gideão. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, como já conhece o texto e sabe que Gideão estava trabalhando, porque o Senhor, Ele chama sempre quem está trabalhando. Às vezes a gente fica assim, não, eu vou me capacitar primeiro, aí depois é que eu vou. Não, Senhor, eu não tenho tempo. Ô, irmão, eu não vou lá para o evangelismo porque eu não tenho tempo, irmão. Estou trabalhando. O Senhor, Ele chama, é você que está trabalhando. É você que, né, tem as suas tarefas. É eu e você que somos chamados para fazer a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Todos, se você olhar a Bíblia, todas as pessoas na Bíblia Sagrada que foram receber um chamado diretamente de Deus, eles estavam fazendo algum ofício. Louvado seja Deus. E não era diferente com o Gideão. Então o Senhor está te chamando, irmão, é lá no seu trabalho mesmo. O Senhor tem chamado você, tem chamado eu e você para fazer a sua obra. Louvado seja Deus. Aí o anjo falou com Gideão. Gideão contou a situação que ele estava, como se o anjo não soubesse, ele sabia. Ah, mas minha família é a menor. Ele começou a colocar, quem sabe, um pouco de defeito, mas depois ele creu. E o Senhor levantou ele. Disse, olha, tu vai levar esse povo, né, e eu vou te dar a vitória nas tuas mãos. Tu vai vencer os midianitas. A vitória será minha, mas eu te darei essa vitória. Aí Gideão acreditou. E Gideão levantou a frente. Aí Gideão começou a se movimentar. E Gideão começou a levantar ali os soldados. Começou a preparar os homens para a batalha. E muitos foram com ele. Mais de 30.000 se juntaram a Gideão. Louvado seja Deus. Aí quem sabe alguém disse, olha, pois vai ser uma batalha difícil. Porque se Gideão tinha ao seu lado 32.000 homens ou mais, do lado de lá tinha mais de 100. Pois era uma batalha muito difícil, irmãos. Quando nós olhamos com os nossos olhos. Mas aí quem sabe um mais corajoso disse, mas se nós tem 30 e lá tem 100, dá 3,5 para cada um, dá para a gente enfrentar, né? Vamos enfrentar. Gideão foi também. Mas diz a palavra do Senhor que Deus disse, olha, tem muita gente aí, irmão. Porque não é pela sua força que você vai vencer. O Senhor, Ele conta com a sua fé. Você tem que acreditar. Você tem que perseverar na oração. Irmão, nós já estamos orando há tantos dias por uma cura de um irmão, de uma irmã. Persevere, continue, não pare. Louvado seja Deus. Ah, irmão, mas isso e aquilo, temos que colocar dificuldade. Continue, persevere, que a vitória virá. Louvado seja Deus. E aí de repente o Senhor disse, olha, tem muita gente. E aí se o povo, irmão, eles poderiam vencer, Deus estaria no meio, eles venceriam da mesma forma. Venceria da mesma forma, porque Deus estava com ele. Mas diz a palavra do Senhor, o Senhor disse assim no versículo 2 do capítulo 7, disse assim, ó Gideão, o povo é muito, é muita gente aí. O povo é muito que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim que Israel não se glorie contra mim, dizendo que a minha mão me livrou. Aí ele disse, olha, diz para eles ali, diz para esses soldados, tudinho que estão aí, louvado seja Deus, quem tiver com medo, os medrosos, que volte. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor, e voltaram do povo 22.000, e só 10.000 ficaram. Meus amados irmãos, era 32.000 homens para lutar. Já era pouco,
comparado ao exército dos midianitas. E agora Gideão só disse: olha, quem tiver com medo, volte. 22 mil voltou para casa. E agora, irmão? Agora só ficou 10. Louvado seja Deus. Mas aqueles 10, irmão, estavam com coragem. Aqueles 10 estavam com coragem, irmão. Porque agora, irmão, se era 100 e tantos mil lá, agora, irmão, era 10 para cada um. Era 1 para 10. Imagine como ia ser essa luta, irmão. Louvado seja Deus. Aí Deus disse assim: olha, ainda tem muito ainda. Eita, irmão, e nessa hora como é que tá? Você está à frente. Você é Gideão, irmão. Você sabia que você é Gideão? Lá na sua casa. Lá no seu problema é você que é o Gideão. E aí, como é que você vai liderar lá? Como é que você vai fazer, irmão? É agora. Mas, Senhor, era 32, agora só é 10. Tá difícil. Se tava, complicou mais ainda. Louvado seja Deus. Aí Deus disse: olha, ainda tem muita gente aí. Mas, Senhor, 10 mil. Ainda tem muito. Vamos fazer aqui uma experiência. Louvado seja Deus. Aí, amados irmãos, Deus, eu fico assim pensando, a gente começa a ler a Bíblia, em várias situações, né, que o Senhor usa a sua forma, né, uma forma diferente. Assim como Jesus começou ali, né, mexer ali o lodo, né, mexer ali a lama, né, e alguém conta várias histórias, e eu acho que ele estava só mexendo ali mesmo, não estava contando história nenhuma. E ali ele curou, né, aquele cego. E quantas vezes o Senhor usou vários artifícios da natureza. Ele usou diversas formas, né, para salvar o homem, para curar, para dar livramento. E agora ele disse: ó, Gideão, manda o povo beber água, manda os soldados tudo para a beira do rio. Irmãos, imagine você, aquelas batalhas eram batalhas muito cansativas, até o seu preparo, a caminhada, mano, não era carro que nem hoje, botava todo mundo em cima de um caminhão, vamos lutar ali, vamos para a guerra ali. Não é daquele jeito não, mano, era no pé mesmo, era cansativo. Tinha as armaduras, tinha as espadas que era pesada, era cansativo. Fora o estresse. Imagine você, irmão, você está pronto de ir para uma guerra. Imagine a aflição. Eu lembro que antigamente, né, uns anos atrás, eu tinha medo de me alistar no exército, com medo de ser chamado, né? Não sei se alguém aqui serviu, alguns irmãos. Imagine, irmão, tem um conhecido meu aqui, lá em casa, que tem medo que eu aliste ele, com medo de ser chamado, que não quer ir para a guerra. Imagine você, irmão, aquela batalha ali, frente, pronto para guerrear, irmão. Ainda mais você, matematicamente, sem chance nenhuma de vencer. Mas tinha fé do seu lado. E você sabia que de alguma forma Deus daria vitória. Mas aí aqueles homens vão para a beira do rio para beber água. E eles começam a beber. E Deus disse: ó, Gideão, bota de um lado os que levam água à boca, e os que se abaixar, bota do outro lado. E assim ele separou. Os que se abaixaram com a cara na água, né, foram 9.700. Do outro lado só ficou os 300. Aí Deus disse para esses aí: é só com esses 300 aí que eu vou te dar a vitória. Louvado seja Deus, que eu vou te entregar os midianitas na tua mão. Às vezes nós dizemos, pode ser que seja disso, irmão, seja justo com você mesmo. Mas nossa igreja é tão pequenininha, irmão, é tão pouquinho, irmão. Nós olhamos para esse bairro, irmão, pensa num bairro grande de Segurupi aqui, misturado com a da Ressurreição, Frei Damião e tanto bairro que aqui vira um só. Aqui é gente demais, irmão. Você começa lá de baixo, vai esse lado todinho, que você olha aqui para trás, é muita gente, irmão. Mas nossa igreja é tão pequenininha, irmão. Como é que nós vamos ganhar essas almas para Jesus, irmão? Ô, irmão, nós tem pouca formação aqui, irmão. Nós precisamos de tanta coisa. É com você mesmo que o Senhor está incomodando. É com você que Jesus conta, que o Senhor conta para ganhar esse lugar para Jesus, para ganhar esse bairro, para ganhar essa vizinhança. É com você, irmão. Não é ninguém lá de fora, não. O Senhor vai mandar lá os anjos para vir aqui. Não, é você que Ele está contando. Louvado seja Deus. Foi a mesma forma que o Senhor disse: olha, por esses 300 em mim, irmão, é com esses aí que eu vou entregar os midianitas na tua mão. Louvado seja Deus. E assim o Senhor o fez. Louvado seja Deus. Só, amados irmãos, quase finalizando, nós não podemos esquecer uma coisa. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoa. Nós sabemos disso. Nós pregamos isso.
o Senhor ele não faz acepção de pessoas. E talvez você pense: Senhor, irmão, eu sou um daqueles soldados que voltou para trás. Você já parou para pensar no soldado que voltou para trás? Irmão, imagine você. Imagine lá na rua, lá no meio, no vilarejo, lá onde eles moravam. Estava lá os 300, pronto para lutar. Imagine os outros que voltaram para casa. Como é que ele estava sendo visto em casa? Ah, aquele dali foi o que voltou, que não foi. Olha aí, irmão, aquele dali, ó, ele lá desistiu. Foi o covarde, foi o que ficou com medo. Irmãos, mas tem uma atitude daqueles homens. Eles foram no primeiro chamado de Gideão. E o Senhor não dispensa eles não, irmão. Louvado seja Deus. Se você ler todo o capítulo 7 de Gideão, de Juízes, você vai ver que o Senhor usou aqueles homens, né? Os midianitas começaram a se confundir, e eles mesmos começaram a atacar o outro, e os outros fugiram, e aqueles que fugiram, Gideão mandou avisar para aqueles homens que tinham recuado da primeira vez, e agora Deus usou eles para dar vitória ao povo de Israel. O Senhor, Ele não recusa a ninguém. Todos que vêm, irmão, não importa, irmão, eu estou na igreja, irmão, mas eu não sei falar, eu não sei cantar um hino, eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas o Senhor também te chamou, irmão. Você também é peça importante no exército de Deus. Você também é uma peça importante no exército dos céus. O Senhor também conta com você para dar vitória a esse povo. Louvado seja Deus. Ah, mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar. Mas você sabe orar, mas você sabe falar com Deus. Mas você pode dar uma palavra de ânimo para alguém. Você pode dizer: ó, irmão, vai lá, irmão. Você pode dar um empurrão de alguém. Olha, eu não posso ir, mas o irmão Marco vai. Vai lá, irmão Marco. Dá um gás no Marco ir, e assim por diante. Nós podemos dar força um para o outro, e assim é que nós venceremos. Louvado seja Deus. Não podemos desistir, não podemos desanimar. Ah, porque o inimigo é grande. Imagine você, aquele exército era grande, aquele exército era o suficiente, só o seu tamanho, para fazer aquele povo desistir, para fazer aquele soldado desistir. Mas o Deus que estava com eles é muito maior. É o mesmo Deus que está com você, irmão. É o mesmo Deus que está ao seu lado. É o mesmo Deus que ouve as tuas orações. Lá onde você ora no secreto, pode ser pela madrugada, pode ser pelo meio-dia, pode ser dentro do seu quarto, dentro do carro, dentro do ônibus, no meio da rua, onde for. O Senhor está com você, e Ele conta com você, e Ele vai usar você para dar vitória ao seu povo. Louvado seja Deus. Não se deixe, irmão, para lá, não se diminua. Sabe que você é servo de Deus, você é representante do céu nesse lugar. Louvado seja Deus. E o Senhor vai te usar nesses dias, amados irmãos. Deixe apenas ser usado por Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Se entregue completamente a Ele. É aquilo que eu tenho, Senhor. O que eu tenho é isso. O que eu sei é isso. O que eu sei fazer é isso. O que eu posso fazer é isso. Usa-me como tu queres. Usa-me como tu queres, e o Senhor vai te usar. Em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém.